Fala galera, vamos lá para mais uma questão da F1. Agora a questão de número 23, F1 2025. Pega o papel, lápis, caneta, borracha. Vamos ler, tentar entender, tentar interpretar essa questão, beleza? E vamos ver se a gente consegue chegar em algum resultado aí. Se você gosta do conteúdo que eu sempre posto por aqui, te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de toda vez que eu postar conteúdo novo por aqui, beleza? Então, sem mais, vamos lá. Um tubo de comprimento L que está em contato térmico, olha só, com um meio externo, contém N mols de um certo gás ideal. Ambas as extremidades do tubo possuem, ó, essa informação é extremamente importante, possuem membranas impermeáveis e flexíveis. Depois eu vou voltar aqui quando a gente estiver resolvendo o problema, certo? De forma que elas podem oscilar devido à ação de uma fonte externa que produz a propagação de ondas sonoras de frequência F dentro do tubo. Num certo instante T1, o gás está a uma temperatura T1 e forma-se dentro do tubo uma onda estacionária de número harmônico N1. À medida que o gás troca calor com o meio externo, essa onda estacionária se desfaz. Porém, em um instante posterior T2, uma outra onda estacionária de número harmônico N2 é observada. O gráfico PV do gás entre os instantes T1 e T2 está apresentado na figura abaixo, que seria essa figura aqui do lado, certo? Em que P1 e P2 são as pressões do gás nos instantes T1 e T2, respectivamente. Assinale a alternativa que corresponde à razão N2 sobre N1. Então, olha só, eu quero a razão entre os harmônicos N2 e N1, certo? E aqui nós temos os dados que a questão informa. Velocidade de propagação da onda sonora no gás, essa relação aqui. M é a massa molar do gás, R é a constante universal, gama é uma razão que também vai ser constante, porque o gás ele é um gás ideal, certo? T é a temperatura do gás, tudo aqui está em unidades do SI. E olha só, permanecem constantes nos instantes T1 e T2. O volume ocupado pelo gás permanece constante e a frequência F da fonte externa e o número de mols do gás dentro do tubo. Então, vamos lá tentar entender essa questão para a gente resolver. Imagine comigo aqui o seguinte. Imagine que aqui nós temos o tubo, certo? É um tubo de comprimento igual a L. Então, o comprimento desse cara aqui, daqui até aqui, vale L, certo? E dentro dele tem o gás. Então, qual é a ideia? Repare que é um tubo completamente fechado. Então, uma dúvida que pode rolar aqui é o seguinte: eu vou resolver esse problema como um tubo com as duas extremidades fechadas. Então, o que vai acontecer aqui? Olha só. Se eu imaginar num tubo com as duas extremidades fechadas, antes de fazer essa parte aqui, vamos só voltar lá no enunciado. Olha só. Aqui ele fala que ambas as extremidades do tubo possuem membranas impermeáveis e flexíveis. Então, vamos lá. Se eu penso no problema do tubo com as extremidades fechadas, geralmente o que a gente estuda em aula é que na extremidade fechada é formado um nó, certo? Então aqui, ó, seria algo parecido com isso aqui. Beleza? Beleza. Só que a interpretação correta para isso aqui é o seguinte: como as extremidades são flexíveis, então a extremidade aqui ela pode vibrar, certo? Então, na extremidade, como a extremidade ela pode vibrar, então a gente vai interpretar isso aqui como se fosse um tubo com as extremidades abertas. Então, olha só, a gente vai ter uma onda, vou fazer um pouquinho melhor. Então, a gente vai ter uma onda mais ou menos assim, ó, na extremidade nós teremos ventre. Beleza, então as extremidades elas vão vibrar com uma certa frequência. Beleza. Esse problema pode ser resolvido também como se o tubo tivesse ali as extremidades fixas,
que vai dar para ser resolvido tranquilamente, certo? Então vamos lá. Então qual é a ideia? O tubo tem comprimento L e aí nós devemos saber que L, deixa eu fazer um pouquinho maior, L é igual ao número do harmônico vezes lambda sobre 2, onde o lambda vai depender do harmônico, certo? Então, nós temos aqui o seguinte, aqui agora. Lambda é igual a 2L sobre N. E dessa forma, nós temos aqui o seguinte, olha só. Como são duas situações diferentes, então nós vamos ter dois lambdas, tá? A gente vai ter para a primeira situação o lambda, que eu vou chamar de lambda 1, que é igual a 2L sobre N1. Para a segunda situação, lambda 2, que é 2L sobre N2, certo? E como o gás ele está interagindo com a fonte térmica, ele vai ter a sua velocidade aí, a velocidade do som desse gás vai sofrer alteração, porque a velocidade depende de quem? Depende de gama, R, T e M. Mas olha só, esse cara aqui é uma constante, esse cara é uma constante, esse cara também é constante, porque a massa do gás não muda e é sempre um gás ideal. Então, a gente pode concluir que a velocidade depende apenas da temperatura nesse caso aqui. Então, nós vamos ter o seguinte. Olha só. V, pela fórmula que a questão passa, é igual a raiz de gama RT sobre Mzão. Certo? Como nós temos duas situações, nós vamos ter, então, V1 é igual a raiz de gama RT1 sobre Mzão. E V2 é igual a raiz de gama RT2 sobre Mzão. Certo? E aí, para toda onda, nós podemos usar a equação fundamental, que V é igual a lambda vezes F. E aí, se liga só, a frequência depende apenas da fonte, que é essa fonte externa que a questão fala, que faz uma perturbação aí, faz as ondas se propagarem com a frequência F. Tá? Então, F é sempre uma constante. Então, vamos lá. O que é que nós temos aqui? A gente pode concluir, então, o seguinte, que o V1 vai ser o lambda 1 vezes F. Então, nós temos aqui, ó, V1 é lambda 1 vezes F. Então, vai ficar 2L sobre N1 vezes F. Esse aqui é o nosso V1. Isso é igual a quem? Ou é o nosso V1 aqui, que a gente já fez, que vai ser gama RT1 sobre Mzão. E o nosso V2 vai ser lambda 2, que é 2L sobre N2, vezes a frequência. Isso vai ser igual a quem? Olha só, a esse aqui, que é o nosso V2. Então, aqui vai ficar gama RT2 sobre Mzão. Certo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir um pelo outro. Certo? Eu vou pegar esse de cima e dividir pelo de baixo. Vai ficar aqui o seguinte, ó, 2L vezes F dividido por N1. Tudo isso dividido por 2LF sobre N2 vai ser igual a raiz de gama RT1 sobre Mzão. Tudo isso dividido por gama RT2 sobre Mzão. Tudo isso aqui também dentro da raiz. Beleza? Então, olha só. A gente percebe que algumas coisas vão ser cortadas. Só para ficar mais claro para a gente aqui, vou fazer o seguinte. Vou pegar o de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Vou pegar o de cima, multiplicar pelo inverso da de baixo. Então, vai ficar 2 vezes L vezes F sobre N1 vezes, olha só, o inverso da de baixo. Então, vai ficar N2
sobre 2LF. Isso é igual, vamos lá, pegar esse de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Gama RT1 sobre Mzão, tudo isso aqui dentro da raiz, vezes, agora o inverso da de baixo. Vai ficar Mzão sobre gama RT2, certo? E aqui, olha só, 2LF vai embora com esse 2LF, gama R vai embora com esse gama R, M vai embora com esse M aqui. E sobra apenas o que aqui pra gente? Sobra aqui N2 sobre N1 é igual, olha só, que vai ficar o T1 dentro da raiz aqui em cima e o T2 na raiz aqui embaixo. Então, eu vou colocar isso dentro da mesma raiz, ó, T1 sobre T2. Ó, essa informação aqui é importante. Agora eu preciso obter uma relação entre as temperaturas. Beleza? Vamos voltar lá no nosso problema. E agora a gente vai usar esse gráfico para encontrar a relação entre as temperaturas, certo? Eu vou pegar ele aqui e vou trazer ele aqui para baixo. Colocar ele aqui. A gente sabe que é uma transformação isovolumétrica e a gente vai aplicar aqui a lei dos gases, certo? Então, P1, V1 sobre T1 é igual a P0, V0, P2, né? Vou chamar de P2, vai lá. P2, V2 sobre T2, certo? Substituindo as informações, o que nós vamos ter? Aqui vai ficar P1, que é onde o gás estava, sobre T1, certo? Olha só, a transformação é isovolumétrica, então esse cara vai embora com esse cara. E aqui vai ficar igual a P2, que é a nova pressão, olha só, que é 9P1 sobre 121. Então vai ficar 9P1, o 121 passa para baixo, né? 121 vezes T2. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Esse cara vai embora com esse cara, e aí eu quero T1 sobre T2, né? Então vamos lá. Aqui vai ficar o seguinte, vou passar o T2 para o outro lado. Então a gente vai ter T2 sobre T1 é igual a 9 sobre 121. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou inverter denominador com numerador para ficar T1 sobre T2. Inverto de um lado, tem que inverter do outro lado também. Então vai ficar T1 sobre T2 é igual a 121 sobre 9. E agora a gente vai substituir o T1 sobre T2 aqui, certo? Então nós temos que N2 sobre N1 vai ser igual a raiz de 121 sobre 9. Então nós temos que N2 sobre N1 é igual a 11 sobre 3, certo? 11 sobre 3. Então, analisando as alternativas, 11 sobre 3 vai se encaixar exatamente aqui na letra B. Então, essa aqui é a alternativa correta, beleza? É isso, espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu!